Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do PL da dosimetria, meu amigo. Não é mais PL da anistia, não. Acabou o PL da anistia, agora é o PL da dosimetria. Olha que coisa, bicho. Todo mundo falando, já todos os jornais falando disso, já. PL da dosimetria, PL da dosimetria, PL da dosimetria. Inclusive, interessados nesse caso, como o Temer e o Aécio, estavam discutindo o PL da dosimetria, né? Mas vamos entender aqui, o que eu vou explicar nesse vídeo aqui é o seguinte, isso não quer dizer muita coisa não, tá? Chamar de PL da dosimetria não muda muita coisa. Vamos ver como é que é o texto final desse PL, temos que ver como é que vai ser o texto final desse PL. Mas eu acredito que isso aqui é mais uma maneira de vender o PL da anistia para quem não quer o PL da anistia, para o pessoal da esquerda. Então pode ser essa jogada que eles estão fazendo aqui. Faz todo sentido, até porque o que não faz sentido é um PL para mexer em dosimetria de pena. Eu vou explicar isso para vocês, não faz sentido isso, né? E, ou seja, pode ser só um truquezinho mesmo para facilitar vender esse projeto dentro do grande acordão que eles estão costurando lá em Brasília, que parece para mim que está claro que é isso mesmo, né? Fizeram o acordo, condenaram o Bolsonaro, agora vai ter anistia do Bolsonaro depois do acordo, mas vão chamar de dosimetria, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tarado de Tordesilhas, Reizinho da Cachaça, o Nove Unhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como você pode imaginar, quando passou o PL da anistia, ou passou a urgência do PL da anistia na Câmara, o pessoal de esquerda ficou chateado pra caramba, ficou muito chateado, né? Reclamou pra caramba que não sei o que lá, que não pode, sem anistia, anistia não. Tem muita gente chateada, né? E como o objetivo da coisa é pacificar o país, a ideia é pacificar o país, então, o que parece que eles estão fazendo é justamente isso, é mudando a coisa para, não, a gente vai diminuir a pena, a dosimetria de pena. O que é dosimetria de pena? Acho que é importante falar sobre isso também, né? Dosimetria de pena é o cálculo que se faz para você determinar a pena a partir do crime. Então, quando você tem um crime qualquer lá no Código Penal, você tem lá o range, né, o limite das penas, entre 2 e 8 anos de cadeia, por exemplo, né? E aí, mas qual a pena exata? Qual o valor exato nesse intervalo, né? Como é que você calcula isso? E tem uma série de regras, né? Aí tem agravantes, que você soma um valor, tem atenuantes, que você retira uma parte da pena, né? Tipicamente assim, soma mais um terço, subtrai 2/3, enfim, tem uma conta que você faz ali, né? Tudo conta simples, conta de fração e coisa e tal, que você faz para chegar na pena final que a pessoa vai cumprir, né? Aliás, só contando uma história aqui da minha faculdade, né, um caos aqui, né? Quando eu fiz dosimetria, né, em direito penal, eu tirei 10 na prova, foi a melhor nota da turma. Né? Dosimetria é complicado, tem um monte de conta, dependendo do crime, né, dependendo da situação, o professor sempre faz aquela questão cheia de considerações, tem que considerar um monte de coisa, tal. Eu acertei tudo na prova de dosimetria, tirei 10, né? E foi uma prova difícil, tá? A maior parte do pessoal foi mal na prova, né? Muita gente zerou, muita gente ficou com nota baixa e coisa e tal. E aí o pessoal falando comigo, mas não vale, você fez engenharia, aí é fácil para você fazer cálculo de dosimetria, você fez engenharia, você está acostumado a fazer contas complexas. Aí eu falei, pessoal, peraí, que conta que você acha que a gente faz em engenharia? As contas de engenheiro não é somar 1/3, subtrair 2/3, não sei o que lá. Não, meu amigo, se a dosimetria da pena tivesse assim, né? Não, a pena para esse crime é a integral de 0 até π/2 da função f de x, de dx, não sei o que lá. Né? Ou então, não, resolva a seguinte equação diferencial, né? F de x igual a dx, dt, não sei o que lá. Se fosse uma coisa assim, você poderia dizer que eu usei meus conhecimentos de engenharia para resolver a dosimetria de pena, mas não é, cara. Pô, cálculo com função é o quê? 6ª série, 5ª série que você aprende cálculo com função, somar 1/3, subtrair 2/3, coisa e tal. Pô, peraí, né? Não tem essa não, é porque eu li a questão e acertei a prova, não teve esse negócio de engenharia me ajudar nessa história não, porque onde já se viu? Somar fração, putz. Mas enfim, fechando o parênteses aqui desse caos, né? Então o que eles estão dizendo aqui em última análise é que eles não vão fazer não vai ter anistia, não vai ter perdão de nada, vai ter redução de pena, vai reduzir a pena das pessoas, né? Então, e parece que já virou o padrão, tá todo mundo falando isso aqui, ó. Foco do projeto muda de anistia para dosimetria de penas, diz o Paulinho, após reunião na casa do Temer, guarda isso, com Aécio e Hugo Mota.
Guarda isso, porque eu vou falar mais sobre isso daqui, tá? O Temer com o Gumbock. E mais gente aqui, não, porque o PL da dosimetria, deputados acertam o PL da dosimetria ao invés da anistia. Tá aqui, ó. O Paulinho, junto com o Temer, junto com o Aécio aqui no encontro deles lá, né? Temer e Aécio se reúnem com o relator e PL da anistia via PL da dosimetria. Pronto, né? É uma maneira de passar a coisa. De novo, não esquece o nome, não interessa o nome, o que interessa é o resultado final dessa coisa. Temos que ver como é que vai ser, esse texto final, evidentemente, né? Aqui, ó, compromisso é com pacificação do país. Então, beleza, se para passar a anistia precisa chamar a anistia de dosimetria, beleza, chama de dosimetria, chama de caramelo, chama de bolota, chama PL do que vocês quiserem, desde que resolva o problema, desde que tenha realmente efeitos esperados, né? Porque a verdade é a seguinte, se for um negócio meio meia boca, não, ao invés de 27 anos vai pegar 26 anos. Porra, isso aí, meu amigo, aí esquece, não vai fazer diferença nenhuma, né? Ou como alguns chegaram a falar de reduzir de 27 anos para 21 anos, né, do Bolsonaro. Pô, aí não faz diferença nenhuma, pô. 21 anos, 27 anos é um absurdo. Mas pode ser que não seja isso, né? Por exemplo, eu expliquei para vocês aqui, e o próprio Crivella ressaltou aqui, ó, autor do PL da anistia propõe 2 anos de prisão domiciliar para Bolsonaro. O que eu falei para vocês aqui? Eu falei para vocês aqui no meu vídeo que, olha só, se você lê o PL aqui do senhor Crivella, ele fala exatamente isso. O PL, ele faz anistia a todo mundo, mas exclui alguns crimes específicos, entre eles os crimes de dano, 163 e 165. Então, como o Bolsonaro também foi condenado por esses crimes, né, ele continuaria com alguma pena, mas essa pena chegaria só a 2 anos. E 2 anos, gente, olha só, é fácil de acabar com isso. O mesmo que não consiga sursi, não consiga liberação e coisa e tal, ele progride de regime ainda esse ano. Ainda esse ano ele já vai estar progredindo de regime. Então, assim, eu sei, não é o ideal. É lógico que não é o ideal. Muita gente falou assim, não, que absurdo, porque o PL está querendo anistia, mas deixar Bolsonaro 2 anos na cadeia. Gente, tem que ser um meio termo, pô. A gente tem que chegar no meio termo nessa história, não tem jeito. O que o pessoal tá fazendo aqui é trabalhando esse meio termo. Pra mim, tá beleza. Eu tenho certeza que Bolsonaro entende isso também, que 2 anos de cadeia é bom? Não, não é. É lógico que não. Mas lembra, até porque o grande objetivo dessa coisa toda que estão fazendo com o Bolsonaro, né, toda essa perseguição a Bolsonaro, isso sempre foi originado do PSDB. Ninguém tem dúvida disso, né? Como eu falei para vocês, é o PSDB que quer destruir Bolsonaro a qualquer custo, porque Bolsonaro tirou o papel de destaque que tinha no PSDB. Ou eles acham isso, né? Na verdade, não foi o Bolsonaro que tirou esse papel de destaque do PSDB. Quem perdeu esse papel de destaque do PSDB foi o próprio PSDB, ao perder eleições seguidas vezes para o Lula, sempre ficar aquele negócio, aquela palmolescência de Alckmin, Aécio e Zé Serra, e não sei o que lá. O PSDB se ferrou nessa história, né? Então, foi o PSDB que perdeu isso, mas eles culpam o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tirou isso da gente. Então, essa ideia de destruir o Bolsonaro politicamente, eu não tenho dúvida nenhuma, partiu do PSDB. O Alexandre de Moraes não é um cara ligado à esquerda, ele é um cara ligado ao PSDB, ligado ao PMDB. Aqui, ó, tá aqui, ó, PSDB, PMDB. O Alexandre de Moraes está aqui, ele tá nessa turma. Mas o que aconteceu? Esse pessoal percebeu que bateu no muro. Eles queriam destruir o Bolsonaro completamente, mas bateram no muro. Eles sabem que não vão conseguir agora acabar totalmente com o Bolsonaro. Então qual que é o prêmio de consolação deles? Eu falei isso para vocês já em outros vídeos. O prêmio de consolação deles é poder dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Pô, a Centosfera ama isso, dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Não, porque Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Então o que eles estão acordando agora é exatamente isso, poder dizer que Bolsonaro é criminoso também, foi preso também, né? Tá vendo? Lula foi preso, Bolsonaro foi preso também, vote no Aécio. Né, enfim, essa é a história, é isso que eles esperam com essa história agora. A questão toda é a dosimetria. Aonde que nós vamos parar nisso daí, né? E não tem muito como fugir dos 2 anos, tá? Como eu falei para vocês. Por quê? Lembra, o cara é relator desse projeto aqui. Ele pode chamar de projeto da dosimetria? Pode, porque isso não quer dizer nada. O que está escrito aqui, ó, ficam anistiados todos que participaram. Eles dão uma redação, mudam a redação do texto aqui, dão um jeito de dizer de outra forma, mas vai ser anistia. Não tem como mudar isso. Por que não tem como mudar? Porque não faz sentido um relator mudar toda a lei, não tem lógica isso, né? E não é só isso, não. Por que, embora tenha o nome de PL da dosimetria, não vai ser da dosimetria? Aqui, ó, o Sócio Cavalcante traz a informação aqui. Ó. O Legislativo quer reduzir penas aplicadas a condenados. Isso não existe. A redução de pena é atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
Ao Congresso, a Constituição é clara, cabe conceder anistia, graça ou indulto, artigo 48, inciso 8º. E anistia significa extinção da punibilidade. Sempre foi assim que esse parlamento já aprovou anistias históricas no Brasil e coisa e tal. E a partir de agora vamos debater o mérito da anistia e coisa e tal. Ou seja, tem que ser anistia. Mas o que tem que ser anistia? Tem que ser anistia a alguns crimes e outros não. É o que vai ser feito no final das contas. Vai ser anistia a alguns crimes e outros não. E aí a ideia nessa história é justamente que, como eu falei, do jeito que está aqui, você tira todos, fica só os crimes de dano para o Bolsonaro, ele vai cair de 27 anos para talvez 2 anos, ou menos de 2 anos na verdade, então não tem de fato como o Congresso mexer na dosimetria, a menos que eles alterem a lei dos crimes. Isso é uma outra coisa que eles podem fazer, eles podem extinguir ou mudar a dosimetria da lei em si, dos artigos lá pelos quais o Bolsonaro foi condenado. Mas aí cai naquele problema. A coisa toda aqui é resolver o problema com os Estados Unidos, resolver uma forma de resolver o problema, de pacificar o país. Não vai pacificar se reduzir de 27 para 21 anos, não vai. Tem que ser uma coisa muito mais substantiva que isso, tem que ser uma redução significativa, né? Então essa é a situação. Embora estejam chamando de dosimetria, vai ser o mesmo PL da anistia, não tem outra coisa que eles possam fazer, né? O Alcolumbre vai matar no peito a blindagem e a anistia? Eu acho que não, tá? Isso aqui tá com pinta de ter sido acordo. O Lula falou também que o Lula disse que é favorável à redução das penas envolvidas no 8 de janeiro. Ou seja, ele vai aceitar se for redução. É um acordo que eles estão fazendo. Parece que vai ter isso daí. E, inclusive, o Martin De Luca, que é o advogado do Trump, está falando isso aqui, ó. Nesse momento, o mais importante é a anistia passada pelo Congresso brasileiro. Se isso realmente passar e for aprovado, beleza, parou, acabou o problema, não vai ter mais problema. Eu tenho certeza que o Trump vai voltar atrás em algumas ações aí, vai parar por aí. Agora, se isso não passar, aí é outra história. Ou se passar, como eu falei, uma redução pequenininha, não vai fazer diferença nenhuma, a coisa vai ser retomada logo em seguida. Não tem esse negócio, né? Então eu entendo do que está falando o Martin de Luca aqui, que o pessoal lá nos Estados Unidos está de olho nesse negócio e está vendo esse negócio da anistia com bons olhos, ou seja, pode ser que não tenha nenhuma punição aí nos próximos dias, justamente porque eles vão aguardar para ver o andamento da anistia. Agora, esse andamento da anistia tem que ser considerável. De novo, não adianta reduzir de 27 para 21 anos, não é? Isso é pouco. Tem que reduzir para 2 anos. Para 2 anos, tudo bem. Aí a gente já começa a conversar. A maior parte do pessoal do 8 de janeiro já sai livre de uma vez, porque já cumpriu essa pena, e os outros podem ter que cumprir algum tempo, mas é coisa rápida, porque progressão de regime é 1/6 da pena, né? E a pena é pequena, então 1/6 da pena fica pequenininho. Esse ano já teria coisa. E o ponto negativo é o Bolsonaro inelegível, mas isso meio que já tá certo, né? Aqui, ó. O Dirceu tá falando aqui, ó, querem anistia para Bolsonaro e continuar inelegível, Tarcísio ser o candidato deles, diz o Dirceu, né? E é verdade que eles querem isso, mas mais do que isso, o meio, o centro, né, o Temer, o Aécio e coisa e tal, eles querem muito poder dizer que Bolsonaro é igual a Lula. É isso que eles querem dizer, e não vão conseguir, né? O Dirceu estava falando aqui, não, porque eu cumpri minha pena, agora eles não querem cumprir a pena deles. Ô Dirceu, você cumpriu pena porque você é culpado, cara. Você realmente fez as corrupções todas do Lula lá. O Bolsonaro não quer cumprir porque ele é inocente. Há uma diferença enorme nesse caso aqui, né? Eles não vão conseguir esse efeito que eles esperam de convencer as pessoas de que não... de que Bolsonaro é culpado, e não sei o que lá, que teve golpe, não sei o que lá. Não é isso. Aliás, uma coisa perigosa, tá? Aqui, ó, o Pablo Ortelhado tá querendo condicionar a anistia, aqui, ó, pacificação exige contrapartida de bolsonaristas. Não, peraí, pacificação é dos dois lados, né, meu amigo? Se é só os bolsonaristas que tem que pacificar, você não está falando de pacificação, né? Mas o que ele fala aqui, basicamente, é que para passar anistia, ele exigiria que Bolsonaro confessasse ser golpista, que fez o golpe, não sei o que lá, publicamente. Não ia pegar cadeia, não ia ficar preso, não ia ter nada, mas tem que confessar publicamente que fez a coisa toda. Isso é um absurdo, porque Bolsonaro não fez nada disso, né? É o tipo da situação que seria um absurdo completo, no final das contas, ele dizer esse tipo de coisa, mas estão querendo botar esse tipo de coisa aqui, tem que prestar atenção nesse tipo de idiotice, né? Enfim, eu continuo animado, tá? Eu acho que vai passar. Como eu falei desde o início, eles iam arrumar alguma coisa, fazer algum acordo lá, e aparentemente foi esse o acordo. Condenaram o Bolsonaro, para poder dizer depois, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Não vão conseguir colar essa, tá? Mas né, é o que eles querem, e vão agora soltar Bolsonaro com base nessa dosimetria, que na verdade vai ser anistia.